Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores e sonhadoras. Estão presentes? Não, na verdade, essa mesa aqui não tem ninguém presente. Esse papo aqui sou eu e você, sonhador e sonhadora que me acompanhou por todo esse tempo. Eu tenho aqui tanta coisa para falar para vocês, eu tenho aqui tanta coisa para agradecer para vocês. Eu queria começar esse episódio agradecendo, primeiro por você ter dado play aqui e ter escutado mais uma vez o EmpreendaCast, ter escutado aqui esse Gustavo Passi, aquela criança estranha que acordava cedo aos domingos para assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios. O convite que eu quero te fazer aqui é num episódio mais curto, que eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu nos últimos meses e como a minha vida deu várias voltas e como isso daqui que eu tô gravando agora, tô gravando até em vídeo também para colocar lá no meu canal no YouTube, como isso daqui me tornou uma pessoa mais feliz, mais completa, principalmente aquele empreendedor todo que existe. Eu queria contar para vocês, primeiro que é difícil, né, fazer um EmpreendaCast sozinho e contar a nossa própria história, é um pouco difícil quando a gente não está sendo entrevistado, mas eu acho que eu vou conseguir. Fica comigo que vai dar bom. Queria falar para você que isso não é uma carta de despedida, muito pelo contrário, né? Eu quero contar para vocês o que vai acontecer daqui para frente, como esse EmpreendaCast vai ficar, como esse Gustavo vai ficar, como a gente vai se relacionar cada vez mais perto. Nessa última semana que não teve EmpreendaCast, você deve ter reparado, eu completei uma semana com o meu próprio CNPJ, com as minhas próprias asas. E aí eu resolvi fazer um episódio especial para contar isso, né? E agradecer vocês. Por que eu quero começar agradecendo, né? Primeiramente, vocês ouvintes. Sem vocês, nada disso aqui existiria, não faria sentido, né? Ligar o gravador, me ajeitar aqui na câmera e começar a contar e colocar meu coração para falar. Eu também quero agradecer os meus pais, né? Os nossos pais são as pessoas que colocam a gente ali, né? Para dar aquela andada de bicicleta, aprender a ganhar o mundo, dar as pedaladas e ir conquistando tudo que a gente quer. A gente pega um pouquinho da nossa mãe, um pouquinho do nosso pai, um pouquinho dos nossos irmãos. Então eu queria agradecer toda a minha família, né? E por tudo que eu aprendi até aqui. Muito longe de ter vários sucessos para contar aqui, mas eu quero contar para vocês que eu estou muito feliz nesse momento de felicidade, nesse sonho que eu venho realizando. Agradecer a família é parte do que a gente precisa para conseguir conquistar tudo. Também quero agradecer a minha esposa, Carolina Garbellini, meu filho João Pedro, que são as pessoas que são um grande propósito para eu construir coisas legais dentro desse mundo tão bacana que a gente vive. Passamos um 2020 completamente maluco, teve vários episódios aqui sobre pandemia, lockdown, novos negócios. A gente está perto de fazer um ano também que está todo mundo aí protegido, esperando que a vacina chegue com os nossos familiares, bem amados e por aí vai, né? Eu queria contar para vocês bem brevemente, né? Sempre aqui o EmpreendaCast foi um podcast sobre os empreendedores, sobre os founders que eu convido, né? Sobre colocar luz nessas pessoas extraordinárias que a gente conversou aqui nesses últimos anos. Mas hoje eu vou contar para vocês desse Gustavo, né? Desse Gustavo, uma criança estranha, né? Que acordava lá aos domingos para assistir o Pequenas Empresas, continuo assistindo, adoro Pequenas Empresas, Shark Tank, adoro ficar andando no YouTube para ver histórias empreendedoras. Eu acho que esse é o meu hobby preferido, né? Eu não sou muito ligado em videogame, em futebol, o que eu gosto mesmo é falar, ouvir, ver e ler sobre empreendedorismo. É isso que eu gosto. Eu acho que vocês já perceberam quando eu tô gravando. Eu que comecei cedo a trabalhar, né? Já aprendi a fazer o Customer Experience quando flanelinha, né? Carregava carrinhos lá no sacolão, batia uma flanela nos carros. Sempre com muita vontade de trabalhar. Não por necessidade, não, né? Eu tenho bastante coisas legais, né? Meus pais são casados, têm casa própria. Não me recordo de um dia que faltou alguma coisa em casa, né? Tive alguns privilégios, algumas comodidades na minha história. Venho de escola pública, né, com muito orgulho. Fiz FATEC, passei 2 vezes na FATEC, reprovei, demorei a me formar. E algumas coisas eu fui contando aqui para vocês, você que acompanhou todos esses episódios. Mas eu queria te contar também que esse Gustavo já tentou de tudo. Já fiz muamba, que eu ia buscar nos Estados Unidos. Antes eu queria ir para o Paraguai, né? O sonho era para o Paraguai comprar as coisas baratas e revender. Depois tive a oportunidade de conseguir para os Estados Unidos, quando o dólar era bom, né? Agora, $1 dá para você comprar quase que um carro no Brasil, né? De tão caro que tá.
Mas já fiz muita muamba, cara. Já fiz muita muamba. Me orgulho do que eu consegui fazer, mas não me orgulho do que é muambar, né? O muambar não é muito certo, né? Olhando pelas leis do nosso país. Mas já fiz muito, né? Já ganhei dinheiro com figurinha, já contei aqui para vocês, né? Já registrei mais de 150 domínios, já ganhei dinheiro com domínio, tive loja esotérica, montei empresa de compra e venda por OLX, diversos aplicativos, sites, até o podcast entrar na minha vida. Não tenha algo que eu não tenha pensado em fazer dinheiro, mas não fazer dinheiro para ficar rico, né? Mas só pelo fato de conseguir realizar, né, uma venda, uma troca. Durante muito tempo eu sou um dos primeiros usuários do Mercado Livre, da época que era Remate até, e eu adoro até hoje aquela coisa de fazer um anúncio e às vezes eu ganho R$1, R$2, mas eu não sei explicar. Na verdade, eu até sei explicar porque eu continuo fazendo isso. Porque é a satisfação de você conseguir concretizar algo que você acredita. Você anunciou algo, outra pessoa do outro lado comprou e você conseguiu ganhar um pouquinho com aquilo. E com aquele pouquinho você compra outra coisa e por aí vai. Mas esse episódio aqui é muito mais sobre podcast, sobre o meu momento, do que sobre o Gustavo. Acho que isso a gente vai falar nos próximos anos, muitas vezes, várias histórias, muita coisa. E acho que quando a vacina chegar, a gente pudesse encontrar talvez um chopp, né? O Empreenda Beer, para a gente trocar ideia e falar de tudo que a gente acredita. Eu tenho certeza que vocês aí, sonhadores e sonhadoras, têm algo em comum para a gente trocar ideia e dar risada junto dos aprendizados. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: como é que é o Gustavo do EmpreendaCast? O Gustavo do EmpreendaCast e o Gustavo do mundo do podcast. Eu comecei lá em 2013 com o Beercast. Queria também agradecer mais 3 nomes aqui: o Anselmo Mendo, o Renato Martins, o Ricardo Chimuishi, que acreditaram num projeto de um podcast. Eu nem era tão ouvinte de podcast, mas tinha vontade de construir algo, de me comunicar. Eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de comunicar. E no Beercast, durante os anos que eu produzi aquilo, foi os anos mais divertidos da minha vida. E eu vou contar para vocês que a história com o Beercast é que eu queria tomar cerveja de graça, né? Quem não quer tomar cerveja de graça, frequentar eventos de graça, né? Esse era o meu objetivo, né, com o Beercast. E ele foi feito, né? Não tem um evento cervejeiro que eu não tenha frequentado, ou algum bar que eu não conheça, né, o fundador, e não conheça alguma cerveja. Pouco aprendi sobre cerveja, mas me diverti muito lá, né? Durante um bom tempo, nas temporadas, eu tava lá para fazer a piada e as perguntas leigas, mas com muito carinho sempre de todo mundo que escuta o Beercast. De lá para cá, meu filho nasceu, né? Não fez mais sentido com o meu estilo de vida, a cerveja, o álcool, frequentar os bares. Eu dei uma reduzida nisso, hoje eu já até parei de consumir. Mas deixei o projeto lá com os caras, eles estão tocando, o Beercast é um mega sucesso, tenho um carinho imenso por essa startup que deu certo. Depois eu fico um tempo sem fazer podcast e nasce o EmpreendaCast, que juntou as duas paixões, né? Uma que eu acabei conhecendo, que é o podcast, e outra dessa criança estranha que eu já falei pra vocês. Nasce então o EmpreendaCast. Gente, o EmpreendaCast eu já falei aqui várias vezes, eu só queria conhecer gente inteligente. Mais inteligente que eu, ou tão inteligente quanto eu, né? Mas trocar ideia, bater papo. E o inteligente que eu falo aqui não necessariamente é os mais estudados, mas sim quem conseguiu tirar leite de pedra, né? Empreendedor tira leite de pedra. O país que a gente vive, eu acredito verdadeiramente que a única forma que a gente consegue arrumar esse país aqui é pelo empreendedor, né, criar empresas, acolher famílias, né, ter renda, oferecer renda para essas pessoas. E o empreendedorismo tem esse lance fascinante, né? Se você está ouvindo aqui, eu não preciso nem pensar se você gosta ou não, né? O EmpreendaCast eu consegui colocar tudo isso. Reforço aqui mais um agradecimento por quem topou essa história do EmpreendaCast. Quando eu procurei o Thiago Lima lá, grande Thiaguinho, que editou por muito tempo aqui o EmpreendaCast, mandei lá um WhatsApp pra ele e falei: cara, eu tô pensando em fazer um podcast. Na verdade, eu falei pra ele: tem um amigo que quer fazer um podcast de empreendedorismo. Você cobraria quanto pra editar? O Thiago fez um preço muito bacana, né? Ficou editando por um bom tempo, virou meu sócio. Depois veio o Léo Ferreira, que faz a news aí com vocês, junto com o Pietro lá da Snack. Depois veio o Gabriel Sarmento, né? E a gente forma esse time do EmpreendaCast. Também tem 2 pessoas que me ajudaram muito lá no começo, né? A gente trabalhando junto: Felipe Cereja, o Wellington Cruz e todos os hosts que já gravaram no EmpreendaCast. E esse EmpreendaCast foi indo, né? Foi indo. Lá os primeiros 1.000 ouvintes, 2.000 ouvintes, 3.000 ouvintes. E aí a gente chegou em primeiro lugar do iTunes, no fatídico 23 de agosto de 2018.
E no dia 25 de agosto, o Fantástico fez uma reportagem de quase 10 minutos sobre o podcast. O Brasil inteiro ficou sabendo o que era isso, né, dessa mídia. Foi vendida como nova, né, mas o podcast já tem quase 20 anos de existência, 2 décadas, né? E naquele momento que todo mundo foi ver o que era podcast, o que a Globo estava se posicionando, tava lá o Empreendacast em primeiro lugar e a minha vida deu uma reviravolta, né? Eu tinha 4 mil seguidores no Instagram, passei a ter mais de 10 mil seguidores. Eu tinha 4 mil seguidores no LinkedIn, passou a ter 24 mil seguidores. As redes sociais bombando, as pessoas elogiando alguns episódios, outros dando feedback do que dava para melhorar, e eu acho isso mega importante, né? O feedback também para você tomar alguns tapas e aprender. A gente aprendeu aqui que bons mentores são os que batem e os que se preocupam e te ensinam. Durante todo esse tempo, o Empreendacast é o meu carinho, né? O meu bebê. Não tem um dia que eu não saio de uma gravação aqui para vocês completamente apaixonado por tudo que eu consegui conversar com quem eu conheci e por aí vai. Esse mesmo Empreendacast possibilitou eu construir um outro podcast, que é o PediatraCast, com a doutora Ivani Vancini, com a doutora Carol Vince, que a gente fala um pouco sobre pediatria, sobre filhos e muito pelo nascimento do João Pedro, meu filho, que eu levo lá as dúvidas de pai, né, de primeira viagem, tudo que a gente vai aprendendo. Ali já começa um Gustavo que entende que o podcast é uma forma diferente de se comunicar, de botar para fora toda a minha comunicação, e vão nascendo algumas coisas, né? O Empreendacast começa a ter os primeiros patrocinadores, né? Os primeiros apoiadores, e esse hobby, né? Essa diversão começa a ficar legal, né? Acho que falar que começa a ficar sério seria muito ruim usar essa frase, mas começou a ficar legal demais, né? Porque começou a aparecer um dinheiro, possibilitou comprar esse microfone bacanudo que tá aqui, você tá vendo no vídeo, né? Mas o microfone laranjinha do Empreendacast, um gravador bacana para eu poder sair aí pelo Brasil gravando. E aí, cara, esse mesmo Gustavo, junto com esses caras, essas pessoas que eu citei, a gente começou a andar com esse projeto com muito carinho, né? Nem toda a gravação foi como a gente imaginava, nem todo o rolê que a gente deu foi como a gente pensou, mas tudo isso entregue com muito amor, com muito carinho. Acho que vocês sentem aí. Mesmo quando eu dou as minhas voltas, né, em falar ou em perguntar, vocês percebem que, na verdade, eu tô tentando trazer o melhor para vocês. E hoje, nesse episódio, eu pensei várias coisas, né? O que aconteceu nesses últimos anos? O que o Empreendacast significa na minha vida? E uma das coisas foi pensar os números, né? O Empreendacast nasce em 23 de novembro de 2018. Tem 826 dias, 118 semanas, 2 anos, 3 meses e 3 dias. Exatamente nessa sexta-feira que você está ouvindo esse episódio. Esse Empreendacast possibilitou eu realizar os maiores sonhos da minha vida. Conhecer as pessoas que eu sempre quis conhecer, conversar com as pessoas que eu sempre quis conversar e principalmente criar uma rede de pessoas que podem se transformar. Podcast é transformar, né? Eu não acredito que você faça algo que não tenha transformação. Se você está fazendo algo que não tem transformação de pessoas, para o que você está fazendo, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Tomara que eu não esteja enganado, né? Realmente, depois que eu entendi que transformar pessoas é o grande barato da vida, tudo começou a fazer muito mais sentido. Esse mesmo Empreendacast possibilitou realizar mais um sonho que eu tinha, que era palestrar dentro do palco do Google. Ali nasce um Gustavo que quer trazer um pouco da experiência do Beercast, do Empreendacast, do PediatraCast, do SulaCast também, um podcast corporativo que eu fiz lá dentro da Sul América, a empresa que eu amo e falei aqui durante vários episódios para vocês. E eu realizei esse sonho, cara, de ir lá no Google Campus, dar uma oficina, a gente trocou cada ingresso por fralda, o Thiaguinho foi comigo, o Gabs foi comigo, o Ayrton, o Felipe, a gente foi lá, agitou, lotou várias salas, várias turmas, né? Eu tenho uma foto incrível na garagem da minha mãe lá na Zona Leste, cheia de fraldas, de tudo que a gente conseguiu oferecer com aquilo que era botar pra fora, né? Revidar todo o conteúdo que um dia eu recebi, revidar toda a colaboração que eu recebi, né? Essa frase, se algum dia alguém colaborar com você, revide, da Isabela Secato, que também já passou aqui pelo Empreendacast, é a frase que eu vou seguir por anos com ela. Tenho certeza absoluta, isso faz muito sentido. Daquela oficina, nasceu um curso online, esse curso já remunerado, né? Parte desse dinheiro eu continuo destinando à compra das fraldas, às doações para orfanatos. Isso faz muito parte do que eu acredito também para melhorar o mundo, né? E nasceu a minha mentoria. Essa mentoria também começou a dar uma grana, né? Pessoas que querem transformar seus podcasts em negócio. Bastante gente começou a me procurar. E assim foi.
né? Mentoria, curso online, mais de 2.000 pessoas impactadas. E eu fazendo tudo isso em meio a construir EmpreendaCast e continuar levando para as pessoas o que estava dando certo aqui, contando o feedback de vocês, contando as transformações que eu recebo no e-mail. Né? Inclusive, se você quiser me mandar um e-mail, gustavo@empreendacast.com.br. Até o dia que eu fui promovido na Sul América. Vocês lembram desse episódio? Não sei qual episódio que eu comentei e falei assim, gente, a quebrada venceu. Né? Chamaram o gordinho aqui para ser DTO na Sul América. Vou lá falar de transformação, de inovação, ressaltar tudo o que eu acredito, transformar as pessoas culturalmente e recebi a promoção na Sul América com um salário que talvez eu nunca imaginei como executivo. Mas executivo de bermuda, né? Executivo com camiseta startupeira, né? Sempre defendendo tudo que eu acredito, né? Para uma empresa crescer. O intraempreendedorismo, né? Eu falei muito sobre intraempreendedorismo aqui, né? A paixão de você empreender no CNPJ de outro, né? Que na verdade o seu CPF é o seu CNPJ. Essa empresa me deu todas as possibilidades, me tornou esse Gustavo com um network muito maior, um DTO que conhece bastante sobre esse mercado de transformação e inovação, mas o EmpreendaCast que possibilitou isso, né? Não tem um funcionário da Sul América que pelo menos não conheça um podcast que eu tenha produzido. Não existe um evento que eu não vou que alguém não conhece o trabalho que está sendo feito e reconhecido por todo o carinho que a gente entrega aqui. Claro que nada disso sozinho, né, gente? Tem muita gente por trás disso. Eu falei alguns nomes aqui. Tem muita paixão depositada. Esse mesmo EmpreendaCast, que me tornou DTO, começou a me dar uma autoridade em conversar com as pessoas, em falar de negócios. Foi me levando para frente, eu vim contando tudo isso para vocês, né? Eu conheci mais de 150, 200 pessoas em meio ao trabalho que eu faço no podcast. E possibilitou eu ganhar dinheiro com essa autoridade, eu construir coisas que eu amo e ganhar dinheiro se divertindo, né? Fazendo o que ama é uma das paradas mais incríveis que pode existir. Né? Você aí que está escutando, né? Se você ficou comigo até aqui, primeiro, obrigado, né? Mas, pô, você aí é sonhador, sonhadora, você sabe, cara, que, pô, conseguir ganhar dinheiro com o que você ama é uma das coisas mais incríveis para um empreendedor. Não estou dizendo que nem todo empreendedor não está conectado com o que ama, né? Porque empreendedor gosta de resolver problema, né? Empreendedor tem empatia dentro da palavra empreendedor, empatia faz parte. Vestir o calçado, que eu falo tanto, vestir o sapato. Daí nasce esse Gustavo, mexendo com curso, mexendo com mentoria, fazendo EmpreendaCast, todas essas coisas acontecendo, né? Se você tiver interesse em algum curso, alguma coisa, você também quer ganhar dinheiro com podcast, pô, procura lá nas redes sociais, @Gustavo Passe, no site gustavopasse.com.br ou na oficina de podcast.com.br, que sempre tem os lançamentos lá de tudo que eu tô fazendo. Se te interessar, ótimo. Se não interessar, tudo bem. Um dia que você quiser fazer um podcast, vamos trocar ideia. E agora? É o seguinte, gente. Eu pedi demissão lá na Sul América. Eu resolvi romper o meu contrato com a companhia para seguir o meu sonho, para bater asa fora. E foi a melhor decisão da minha vida, eu tenho certeza absoluta, né? Eu que já quebrei empresa, né? Costumo dizer que aqui no EmpreendaCast é um MBA de empreendedorismo, né? E sou especialista em quebrar empresa com todos os aprendizados que eu já tive aqui pelos empreendedores que passaram por aqui. E eu finalmente abri o meu CNPJ. De novo. Nasce então a Voz e Conteúdo. A Voz e Conteúdo é uma empresa que talvez me percorreu e me acompanhou a vida toda. Ela só faltava ter nome, endereço e um CNPJ. A Voz e Conteúdo, ela nasce de uma licença médica que eu fiz, né? Eu fiz a bariátrica em novembro, já perdi 25 quilos. Acho que por isso que eu tô até gravando vídeo, né? Já tenho pescoço, já tenho respirado melhor, andado melhor, né? Corrido e caminhado. Tudo que oferece quando você começa a cuidar da saúde. E nessa bariátrica você tem que ficar 15 dias olhando pro teto, né? Tomando lá os golinhos e golinhos. Se você fez bariátrica aí, vamos trocar ideia também lá no Instagram. Eu adoro falar sobre isso e ajudar pessoas também a encontrarem a sua saúde. Cara, 15 dias olhando pro teto, tomando, focado lá os copinhos, porque se você comer qualquer coisa você morre, né? Estoura os pontos do seu estômago e você morre. Não dá pra vacilar. E nesses 15 dias que eu fiquei de licença médica, eu resolvi falar assim, cara, eu vou produzir alguns podcasts. Eu vou arrumar mais sarna, né? Que eu brinco aí que o empreendedor vai procurando sarna. E aí eu fiz um contato, 2 contatos, 3 contatos. Cara, 15 dias, 14 clientes. Foi um negócio incrível. Só que não sei o que eu tava pensando na hora, né? Porque depois eu tenho que entregar isso, né? Não adianta você vender, você tem que entregar. E você vai voltar à sua rotina na Sul América, você vai fazer suas coisas. Isso é o Gustavo conversando com o Gustavo. O que aconteceu?
eu comecei a distribuir esse trabalho com outras pessoas que são do ramo, que se tornaram meus sócios, né? Eu tenho o nome aqui de pessoas extraordinárias nessa jornada, né? Andressa Nunes, Felipe Mux, Alan Oca, Gabriel Sarmento, Paola Gil, são as pessoas que têm me ajudado nessa jornada do Voz e Conteúdo a ficar cada vez melhor, né? A Voz e Conteúdo é uma incubadora de conteúdo. A gente faz podcast, faz YouTube, faz Instagram, faz TikTok, faz Clubhouse, faz o que você quiser para que a sua empresa ou você como expert tenha conteúdo, né? A proposta de valor da Voz e Conteúdo é que 4 horas com a voz, 30 dias de conteúdo, essa é a nossa proposta. E a gente não inventa nada, né? A gente roda lá a nossa esteira de áudio, vídeo e editorial e bota o conteúdo para funcionar. Vocês devem ter reparado que as minhas redes sociais começaram a ter conteúdo, né? Agora a gente vai atacar também no EmpreendaCast para que tenha conteúdo, para ser casa de ferreiro, espeto de ferro. A Voz e Conteúdo é o meu novo bebê, é a minha nova criação, né? Dentro da Voz e Conteúdo está o EmpreendaCast, o PediatraCast. Dentro da Voz e Conteúdo estão os meus cursos, as minhas mentorias, uma escola de empreendedorismo que a gente está criando, né? A gente também vai criar uma escola de podcast com cursos para capacitar pessoas a fazerem dinheiro com seus sonhos. Bom, e eu te faço um convite, se você quer saber mais, né? O site está terminando aí da vozeconteúdo.com.br. Se você está querendo fazer um podcast para sua empresa, para você, ou se você quer aprender, quer trocar uma ideia, lá tem todos os contatos para você conhecer um pouquinho desse meu novo filho aí, ou dessa minha nova filha, que é a Voz e Conteúdo. Já troquei lá no LinkedIn, né? Botei lá founder, porque CEO é para quando tiver grande, né? Ainda não me considero um CEO, né? Mas sim um founder, um sonhador. Acho que isso é o que eu vou ser para sempre, né? Criador de negócios e sonhador. E aí, Gustavo, dá para viver de podcast? Bom, um pouco que eu contei até aqui é para afirmar o meu discurso e falar para você que dá para viver de podcast. Dá sim para viver de podcast, mas principalmente dá para viver do que ama, do que você ama, né? A Voz e Conteúdo é uma empresa que tem o podcast como espinha dorsal do nosso conteúdo. E hoje ela me permitiu, né, a Voz e Conteúdo, a rasgar a CLT e deixar lá uma empresa que eu adorei tanto, uma paixão incrível, né? A última semana foi uma semana muito difícil de desligamento, né? A gente não está acostumado com renúncias, né? Diante das escolhas que a gente faz. Mas, cara, dá sim para viver de podcast. Eu consegui equiparar o meu salário, esses 14 clientes viraram 30, esses 30 clientes viraram 40. Esse exato momento que eu tô falando com vocês, a gente fechou mais um cliente, né, para produzir o seu conteúdo, para um monte de gente que trabalha, né? Então você aí, colaborador da Voz e Conteúdo, a gente tem aí mais de 12, 13 famílias impactadas diretamente que prestam serviço para a Voz e Conteúdo. Uma empresa que não para de crescer, né? Eu chamei de empresa porque não é startup, né, gente? Eu venho do tempo, o tempo não é exponencial, né? Mas a gente vai dar um jeito de exponencializar as coisas da Voz e Conteúdo, de escalar, né? Tanto que a gente fala aqui nesse programa. Para tudo isso acontecer, passaram vários entrevistados aqui por esse programa, até chegar a Voz e Conteúdo. Passaram vários co-hosts, quero agradecer a todos eles. E principalmente passaram e passam diversos patrocinadores por esse EmpreendaCast que eu estou gravando, que consequentemente faz parte agora de um grande grupo chamado Voz e Conteúdo. Seria sacanagem minha não agradecer quem acreditou em mim desde o começo. O Alexandre Barsi da Verity, o André Bruneta da Azul, Rafael Marangoni, o Alan Oca da BR Link, o César Nance da Pulses, o Marcelão da IVE, que tá aí todo mês com a gente, né? O Paulinho Maitá da Bluefields, o Pedro Kaufmann, o rabino mais maluco que a gente conhece lá da Fit Anywhere, o Rodrigo, o Arnaldo, os caras da Save, né, que cuidaram com tanto carinho da identidade do EmpreendaCast, tudo que a gente vem fazendo, também são nossos parceiros na Voz e Conteúdo. O Instituto Mauá, a galera da Bubox, a Mirelle, a Tawane, o Ricardo da Conta Simples, que está com a gente aí também. Todos esses empreendedores que acreditaram no empreendedor aqui, todos esses empreendedores que eu acredito que estão junto comigo, né? Acho que isso possibilitou também reforçar que sim, dá para viver de podcast, dá para ter patrocínio, dá para ter apoiadores. Apoiadores que a gente começou tímido, mas já tem alguns nomes, né? Eu queria falar alguns aqui que colaboram ou colaboraram, né, com o EmpreendaCast. O Marcelo Marques, a Carla Prati, o Marcel Borges, o Diogo Robert, o Vitor Arnaud, o Felipe Catunda, o João Paulo Bodanese, Luiz Perucci, Elias Geraldes e o Gabriel Sarmento, né, que foi apoiador, virou co-host comigo e hoje meu sócio.
Esses são alguns dos nomes que existem aí. Agora tá chegando o sonhadores.club, né? Talvez se você acessar aí só dê para pegar o seu e-mail, saber do lançamento. Então acessa lá. O que é o sonhadores.club, né? Já é o começo dessa nova fase do Empreenda Cash. A gente quer formar um clube de empreendedores com diversos descontos, com diversas facilidades, com encontros mensais para a gente discutir, conversar, falar sobre empreendedorismo olho no olho, mais perto, né? Para quando o mundo reabrir a gente tomar uma cerveja junto, praticar os empreendabeiros aí, que é um sonho que eu também tenho aqui, que eu consegui realizar falta realizar mais. Eu queria agradecer a todos esses apoiadores que fazem do podcast ser um negócio, né? Que o dinheiro que essas pessoas colaboram pelo conteúdo que a gente entrega gratuito viraram microfones, gravadores, passagens de viagem para a gente dar um rolê e conhecer mais gente inteligente. De verdade, sem vocês, nada disso ia acontecer, né? Primeiro tem que ter gente para ouvir, tem gente para apoiar, tem que ter patrocinador, para o sonho ir percorrendo e durar por décadas. E eu queria já me aproximar para o fim desse papo, né, de contar para vocês de tudo que rolou, de tudo que aconteceu, da felicidade que eu tô, mas principalmente da gratidão que eu tenho com vocês. A gente tem aquele pedacinho do Empreenda Cash que a gente fala da sala das derrotas, né? A sala de troféus todo mundo gosta de mostrar, mas e a sala de derrotas, né? Que sempre tá lá escondida, de porta trancada, que é onde a gente realmente ganha os aprendizados aqui no Empreenda Cash, né? Quando o cara conta que tomou um rola, né? Tomou um tombo e não conseguiu se levantar ou até conseguiu tirar uma limonada desses limões. Eu queria deixar para vocês alguns aprendizados nesse tempo aqui que eu tô com vocês e tentando empreender e tentando encontrar a bala de prata, né? Ou acertar na veia ou estourar no norte, dependendo aí da sua região e da gíria que você usa. Eu queria falar para vocês o seguinte, que a partir do momento que eu passei a focar numa única coisa que eu acreditava, né? Que era o podcast, consequentemente, essas produções que eu faço, tudo começou a fazer muito mais sentido, parece que meus olhos começaram a enxergar coisas que ficavam obscuras enquanto eu tentava fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já tive 8 negócios ao mesmo tempo, eu já tentei de tudo, já comentei isso pra vocês. Mas quando eu coloquei o foco, começou a dar certo. O aprendizado foi que enquanto eu tentava rodar vários pratos, nada aconteceu de forma séria. Acho que de forma séria sim, mas nada, sabe, deu aquela sensação que eu sinto hoje aqui, que eu liguei essa câmera, peguei esse microfone e resolvi gravar pra vocês tudo que eu tô sentindo. Então o aprendizado foi que, cara, tentar fazer várias coisas, tentar ser super-herói não vai te levar, pelo menos não me levou, pro caminho que desse pra ter uma retomada e construir algo sólido, né? Você precisa realmente focar. Outra coisa que eu aprendi é que a pizza é muito grande, cara. A pizza é muito grande. Você não precisa ficar com tudo, você não precisa fazer tudo, divida o seu sonho com outras pessoas. Acho que a parte mais legal são essas pessoas que eu encontrei, esses sócios que eu citei, esses nomes que eu comentei. Essa é a melhor parte de construir as coisas juntos. Sozinho você vai até conseguir chegar lá, mas acompanhado você vai mais longe, muito mais longe. E divida, cara, divida parte do lucro, parte do sonho, das responsabilidades. Né? A pizza é muito grande, né? Tem espaço para todo mundo. Também aprendi que não tem concorrência, cara. Quantos podcasts de empreendedorismo existem? Eu adoro todos, eu escuto a grande maioria. Eu vibro com os caras conseguindo grandes entrevistas, eu vibro com meus amigos que conseguem dar mais passos em podcast, né? Eu acho que também empresas e agências de podcast, quanto mais tiver, melhor. A Voz e Conteúdo não tem concorrentes, a gente tem aliados para trazer para esse mercado a transformação da voz, né? E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Que esses aprendizados, essa disciplina, né, eu cuidar um pouco mais da minha saúde, reparar um pouco mais na minha família e principalmente, né, ter foco. Passei a acordar muito mais cedo, a focar dentro do que eu quero de conclusões. Tudo isso me ajudou a esse momento que eu tô vivendo. E tudo isso por causa de vocês. Por causa de vocês, sonhadores e sonhadoras, né? De verdade, nada disso existiria se não fosse vocês. Eu também queria falar para vocês que a gente vai trazer muito mais entrevistados. A gente colocou uma pesquisa agora, que se você for um cara aí que tá afim de tornar esse EmpreendaCast melhor, né, empreendacast.com.br, você acessa lá
Ouvinte Fiel, e você cadastra lá o seu nome, suas dicas, seu feedback do que você vê que tá dando certo aqui, o que pode estar dando errado. Faça um convite, cara. Você vai gastar 5 minutos, mas você vai me ajudar muito para os meus próximos passos. Com certeza eu vou agradecer. Todo mundo que responder lá, eu vou mandando salves aqui em meio aos programas, as pessoas que colaboraram para o EmpreendaCast Melhor. Então acessa lá, empreendacast.com.br/ouvintefiel. A Voz e Conteúdo vai seguir aí, nós temos a meta de fechar o ano com 100 clientes, vou contando para vocês aí as coisas que vão rolando, meus aprendizados, mas eu vou continuar na pegada de contar a história de empreendedorismo e trazer inspiração para vocês. Se você quiser trocar uma ideia, corre lá no meu LinkedIn, Gustavo Passi, agitador de inovação, para sempre agitador de inovação. Corre lá no meu Instagram. Não esquece aí, se você tá aqui no Spotify, de dar o seguir, né? No Apple Podcasts, de dar o assinar, de deixar suas estrelinhas, de comentar o que você tá achando. Mas principalmente de você compartilhar para frente toda essa doação que a gente tem aqui para fazer esse país melhor, né? Para tornar pessoas mais extraordinárias, de levar o empreendedorismo mais longe. Eu quero de verdade terminar te agradecendo por ter ficado, inclusive, até agora, né, escutando. Eu nunca acho que fiz um podcast sozinho, olha que loucura, né? Eu sempre fiz acompanhado. Essa semana inteira, desde segunda-feira, que era pra ter saído esse episódio, eu venho pensando como é que eu sento aqui e agradeço tudo que vem acontecendo, cara. Tudo que vem acontecendo. Então, muito obrigado. A gente se vê aí nas segundas-feiras, nas quartas, nas sextas, nas redes. Mas eu queria de verdade que você continuasse comigo pra gente construir um país melhor, pra gente transformar a gente. E se você veio aqui pra saber se dá pra ganhar dinheiro com podcast, você tá pensando em ganhar dinheiro com podcast, fica aqui o meu relato de tudo que aconteceu, de tudo que dá pra fazer de uma mídia tão bacana. Beleza? A gente se vê também no Clubhouse. Por que não, né? Vamos trocar ideia ao vivo lá no Clubhouse também. Só tô esperando sair pra Android, que eu não vou comprar iPhone só pra ter Clubhouse.